Urgente, veja como Satanás cegará os adventistas apostatados para guardar o domingo. Então quero que você fique até o final deste vídeo para você compreender como serão os enganos satânicos a respeito do domingo, para que enganem os que querem ser enganados. Pois está escrito no espírito de profecia que vai haver no final de tudo, quando a porta da graça se fechar, uma multidão ululando. A profetisa Eloá pergunta: quem são esses? Então o anjo responde: fora os que já guardaram o sábado e o abandonaram, beberam águas profundas e lamearam o resto com os pés. Então, a gente vê o que vai acontecer, um engano terrível entre os que professam crer na mensagem do terceiro anjo. Este engano é que eles vão guardar o domingo, eles vão se cegar, Satanás cegarão eles para guardar o domingo, e quando perceberem, a porta da graça estará fechada para sempre. E então eles vão ver nas suas vestes, pesado fortes na balança e forte achado em falta. Então, vamos lá. Como Satanás cegará os adventistas apostatados para guardar o domingo? Então vamos lá, quero trazer a mente de vocês para acontecimentos que já aconteceram. Então veja estas considerações para que vocês entendam o engano satânico, como Satanás cegará os adventistas apostatados para guardar o domingo. Vamos tratar primeiramente o assunto do ecumenismo. Quando um pastor adventista se encontra em reuniões com católicos, protestantismo apostatados ou outras denominações, então os membros da igreja vê como algo muito horrível, e na verdade é mesmo. Ou seja, eles vê ali a apostasia. Mas quando os pastores adventistas estarão unidos com as mesmas pessoas, com as mesmas igrejas, católicos, protestantes apostatados e outras denominações, outras religiões como budismo e islamismo, mas agora não com o nome de ecumenismo, mas sim com o nome de liberdade religiosa, então agora ninguém acha isso estranho. Todos ficam cegos e não vê que, assim como quando eles se reúnem em nome de ecumenismo é apostasia, como também isto é a apostasia. A igreja adventista, deitada na mesma cama com a igreja católica, com o espiritismo, com os protestantismo apostatado, com o budismo, islamismo e por fim. Mas o lençol é o lençol da liberdade religiosa, então não tem problema. Só tem problema para eles se o lençol ser do ecumenismo. Então, sendo o lençol da liberdade religiosa, pode estar na mesma cama. Só não pode estar na mesma cama se o lençol ser ecumenismo. Mas que loucura! Mas que cegueira satânica! Deus permite agora a menina dos seus olhos deitar na mesma cama, só porque agora muda o lençol de ecumenismo para a liberdade religiosa, para a falsa liberdade religiosa. Então este adultério não tem mais problema, porque é em nome da liberdade religiosa. Só tem problema o adultério em nome do ecumenismo. Deus só proíbe Israel deitar com Baal se for com o nome de ecumenismo. Só se tiver na cama o lençol do ecumenismo. Mas se tiver o lençol da liberdade religiosa, aí sim pode Israel
deitar com Baal e se prostituir junto com Baal, que não tem problema. Sendo o lençol da falsa liberdade religiosa, então terão a bênção e a aprovação divina por este adultério tão infernal. É isso? Acorda, igreja. Acorda, irmão. Então, esta é uma forma que Satanás engana os apostatados adventistas. O nome de liberdade religiosa é uma arma poderosa na mão de Satanás para enganar os apostatados adventistas do sétimo dia. Então, agora nós vamos considerar a respeito como Satanás enganará os apostatados adventistas para ficarem cegos e guardar o domingo. Então, vamos lá. Considere, se o pastor adventista pregar o domingo a respeito das mudanças climáticas, falar do domingo verde, que todos têm que reconhecer para que proteja o meio ambiente, então a igreja toda se assustará e vê apostasia neste pastor. Mas se o pastor falar que todos têm que respeitar o domingo da liberdade religiosa, que assim como nós queremos sábado para nós devemos também respeitar o domingo do católico, o domingo do protestantismo apostatado, então ninguém vê apostasia neste pastor. Assim, os membros ficam cegos. A arma da liberdade religiosa, da falsa liberdade religiosa, é a arma de Satanás para fazer com que os apostatados adventistas guardem o domingo. Presta bem atenção. Quando, no ano 2019, o movimento da ativista Greta estava todos concentrados nela, os adventistas concentrados, pensando que ali poderia haver algo sobre a questão da lei dominical, então Satanás usou Donald Trump e fez uma coalição com as empresas no mesmo ambiente onde estava aquela multidão de ativistas, de pessoas sobre as mudanças climáticas. Mas ninguém viu a coalição que Donald Trump fez com as empresas em nome da liberdade religiosa. Veja também esta outra consideração. No ano 2020, todos os adventistas concentrados no Pacto Global de maio do Papa Francisco, enquanto Satanás agora usa novamente Donald Trump, vai caladamente ali, quando todos estão concentrados a sua mente no Pacto Global. Então, no dia 2 de junho de 2020, Donald Trump adora uma imagem do Papa João Paulo II e na Casa Branca faz o decreto sobre liberdade religiosa, que foi o decreto da imagem da besta. Mas também ninguém viu, ninguém achou nada disso, algo de cumprimento profético. Por quê? Porque foi novamente com o nome de liberdade religiosa. Agora, novamente, os adventistas estão concentrados na COP26 em novembro, quando todas as religiões estão junto com o papado para preservar o domingo verde, para que o domingo seja um dia de descanso, para que proteja o meio ambiente. Novamente, Satanás irá caladamente na Constituição, antes de novembro, agora em setembro, e colocará o domingo da liberdade religiosa. Novamente, uma lei será aprovada nos Estados Unidos, com o nome de liberdade religiosa, para que o Estado proteja os dias de guarda de todos os cidadãos e de todas as religiões. Mas também, em troca disso, também os cidadãos deverão respeitar os dias feriados das nações. E o domingo é um dia feriado nacional das nações. Então aqui entra o decreto dominical,
E novamente os adventistas não verá mais uma vez uma lei pela a liberdade religiosa a respeito da guarda do domingo. Assim, o domingo será posto por meio da falsa liberdade religiosa e os adventistas apostatados não verão o decreto dominical. E não só isso, eles mesmos guardarão o domingo pensando que estão promovendo a liberdade religiosa da Bíblia. Se o decreto dominical viesse pela a lei do clima ou o domingo verde, então muitos adventistas apostatados preferia ir para a prisão, mas não guardaria o domingo verde, mas agora guardará o domingo da liberdade religiosa. Queridos, não é o mesmo domingo. O domingo verde e domingo da liberdade religiosa não é o mesmo domingo. É o mesmo domingo. Mas por que agora os apostatados adventistas aceitarão o domingo da liberdade religiosa e recusarão o domingo verde? Por quê? E eles não verão o decreto dominical. Isto é a arma de Satanás para enganar, para que se cumpra a profecia. Eles rejeitarão o domingo verde, mas aceitará o domingo da liberdade religiosa. E para Satanás não importa se a pessoa está guardando o domingo pelo clima ou se está guardando o domingo pela liberdade religiosa. Importa que está guardando o domingo. É isto que importa para Satanás. Que os adventistas sejam enganados. Não importa se é pelo clima ou se é pela falsa liberdade religiosa. Importa que, como a profetisa Eluate viu, uma multidão ululando. Então, ela pergunta para o anjo, quem são esses que estão ululando? Então o anjo responde, fora os que já guardaram o sábado e deixaram de guardar. Beber águas profundas. Essas águas profundas é um engano da falsa liberdade religiosa que a igreja adventista está promovendo. E vão lamenar o resto com os pés, que terminarão guardando o domingo. Então, concluindo, esta será a arma de Satanás para os adventistas apostatados guardar o domingo. É a arma da falsa liberdade religiosa. Assim como agora os adventistas apostatados já estão juntos com todas as religiões, estão juntos com o papado, com os católicos, com os protestantes apostatados, com o espiritismo, com a bruxaria, com todos os espíritos imundos, através da falsa liberdade religiosa, assim também, pela falsa liberdade religiosa, os adventistas apostatados guardarão o domingo e não verão que estão guardando o domingo, porque a falsa liberdade religiosa cegará os seus olhos e não vê que estão guardando o domingo. Eles pensarão que está promovendo a liberdade religiosa, da qual está escrito na Bíblia. Mas eles estão promovendo uma falsa liberdade religiosa. E eles estarão na frente da perseguição para perseguir os remanescentes de Deus, os que guardam todos os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então Satanás cegará os apostatados, adventistas do sétimo dia, para guardar o domingo e perseguir o povo de Deus que guarda o santo sábado. Esta é a arma de Satanás, a falsa liberdade religiosa para enganar os apostatados, adventistas do sétimo dia. Quem é que acredita, tem a crença que o sábado é o dia do Senhor? É um problema de vocês. Se você disser que o outro que não aceita essa crença sua, que ele está errado, que você está certo guardando o sábado, isso você está quebrando a liberdade religiosa. Faz sentido isso? Está entendendo? Eu aceitar que o sábado é o dia do Senhor é uma escolha minha, é fé minha pessoal. Agora, eu virar dizer que o outro que não aceita que o sábado é dia do Senhor, ele está errado,
isso não faz parte do cristianismo. Concorda, Maria? Ou Não tá pior, entendendo? que o outro que expressa a sua religião de outra forma está conversando com demônios. É demoníaco e tudo mais. Então, as minhas crenças religiosas, estou citando um sábado que é muito forte para a gente, isso aqui é para mim, mas eu preciso aprender a respeitar o que o outro crê, a crença do outro. Hoje a gente começou esse programa falando sobre liberdade religiosa no contexto de proteção dos nossos direitos. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja no mundo que está presente em 217 países, dos 236 que eu não reconhece. Sem contar muitos desses que estão os missionários hoje. É ter essa alegria de poder servir. Sabe que não existe nenhuma nação. O Espírito de Profecia diz que não existe nenhuma nação perfeita. Todas precisam aprender uma das outras. E todas precisam chegar à unidade em Cristo. Então não tem nação, não tem Estado, não tem nada disso. Todas precisam chegar na unidade em Cristo. Isso é maravilhoso. Ou seja, o que Deus quer, como Ele promete, que no final dos tempos vai ter uma só nação, um só povo, um só Deus e um só rei. Isso vai ser maravilhoso, isso está cumprido na Bíblia e vai acontecer muito em breve. E ali vamos viver, então, a eterna liberdade religiosa. Pastor Boger, muitíssimo obrigada pela sua participação no programa. Liberdade religiosa é a valorização que nós temos como Brasil, Estado laico, que permite que todas as religiões se manifestem. Aí, Adriano, eu quero o meu sábado, mas o muçulmano quer a sexta-feira dele, o católico quer o domingo dele. Eu vou respeitar para também ser respeitado. Aviso: foi os judeus que pediram para os romanos a morte de Cristo. A história se repetirá. A Igreja Adventista pedirá para a Suprema Corte dos Estados Unidos para colocar o decreto dominical. O decreto dominical não sairá pela lei do clima. Sairá pela lei da liberdade religiosa. Presta bem atenção. O decreto dominical sairá pela lei da liberdade religiosa, a pedido da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista tem sua cadeira na ONU. É o pastor Ganouni Diop, que é o representante da Igreja Adventista na ONU. Também o pastor Ganouni Diop, ele é o diretor mundial de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E então o decreto dominical sairá nos Estados Unidos a pedido da Igreja Adventista. Mas o decreto dominical sairá com o nome de liberdade religiosa. E então a Igreja Adventista perseguirá todos aqueles que dizer que saiu o decreto dominical. Pois ela dirá: isso não é um decreto dominical, é uma lei nacional de liberdade religiosa para proteger todos os dias de guarda de todas as religiões. Aviso: quando sair o decreto dominical, esta alegação de que o sábado também será protegido é uma armadilha, para somente ganhar tempo, para eles poder fanatizar o povo a respeito do domingo, e finalmente permanecerá só o domingo. Mas nesse tempo Deus agirá, levantando com poder do alto os remanescentes, que estarão fora dos templos adventistas, para dar o aviso, que com o decreto dominical, caiu a grande Babilônia. Então, a ira da Igreja Adventista será terrível contra os remanescentes guardadores do sábado, que pregam nas ruas e praças das cidades, avisando que saiu o decreto dominical, e que com isso, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, pois o domingo é o sinal da besta. A Igreja Adventista é a igreja líder desta última e grande perseguição contra o remanescente povo de Deus. Pois a Igreja Adventista fez parceria com a ONU para colocar as suas leis falsas de liberdade religiosa. E portanto a Igreja Adventista tem o poder civil nas suas mãos. E através do FORLIR, isto é, Fórum de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, se repetirá as mesmas crueldades da Santa Inquisição da Idade Média. A perseguição apenas mudou de nome, de Santa Inquisição, para Fórum de Liberdade Religiosa. Os defensores do decreto dominical, que sairá com o nome de liberdade religiosa, acusarão o poderoso movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo, de intolerância religiosa, por causa do aviso que estarão sendo dado nas ruas e praças das cidades. Atenção! No começo, o decreto dominical sairá enganosamente, dizendo que também está protegendo o sábado. Mas a lei obriga somente que
Todos os setores de trabalho estarão fechados aos domingos. Nisto se verá que é o decreto dominical, pois a lei só obriga os setores de trabalho a fecharem somente aos domingos. Aviso: os pastores adventistas, para defender a falsa liberdade religiosa, enganarão seus membros. E ao passar dos dias, os pastores adventistas conseguirá fanatizar os seus membros a favor do domingo, e acusando os remanescentes de intolerância religiosa. E então pastores e membros da Igreja Adventista odiarão o Santo Sábado. E então todos os templos adventistas do mundo inteiro passarão a guardar o domingo. E decretos dominicais, e mais decretos dominicais, serão aprovados, para perseguir ainda mais os remanescentes guardadores do sábado, que estarão fora dos templos adventistas. Aviso: todos os decretos que sairão para perseguir o povo de Deus, sairão com o nome de liberdade religiosa. Até mesmo o decreto de morte, sairá com o nome de liberdade religiosa. Portanto, a falsa liberdade religiosa é a grande perseguição dos últimos dias. E não esqueça disto: a Igreja Adventista se tornou o braço forte do papado. Pois quem está por trás da Igreja Adventista é o papado. Desde o dia 11 de janeiro de 2020 Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deusilene Souza. A nova liderança aprovada por Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os remanescentes fora dos templos adventistas. E o mundo todo vai guardar o domingo adorando a besta. Eles conseguiram dominar o mundo. Eles conseguiram se infiltrar nas igrejas. É por isso que as igrejas viraram morada de demônios. É por isso que está cheio de gays dentro da igreja. Por quê? Os jesuítas fizeram isso. É por isso que todas as igrejas estão cheias de homossexualismo dentro dela. Porque caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios.